apoia.c/o erro do mundo. Apoie o canal e me ajude a continuar fazendo os vídeos. Também acesse os links dos parceiros na descrição. Vlad Drácula Tepes III, o Empalador. Todos saúdam nosso líder e defensor. Salve Drácula! A esse ponto da série, eu acho que vocês já devem estar bem familiarizados com as lendas dos vampiros e as epidemias que volta e meia aconteciam. Graças a essas lendas e inspirado por outros autores, o escritor irlandês Abraham Bram Stoker, que viveu entre 1847 e 1912, escreveu um romance de horror chamado Drácula. Ele certamente não foi o criador das lendas dos vampiros, mas ajudou a popularizá-los de uma forma bem incrível. No seu romance, existe um personagem chamado Conde Drácula, e muitos já tentaram definir a origem do seu nome. A mais aceita é o assunto do vídeo de hoje. Mas tenham em mente de que não existem provas ou evidências de que o Conde Drácula foi inspirado na figura histórica que a gente vai abordar hoje. Mesmo assim, eu espero que vocês gostem. No dia 12 de dezembro de 1408, Sigismund, o rei da Hungria, fundou a Ordem do Dragão. Ela era inspirada nas antigas ordens dos cavaleiros medievais que se formaram durante as cruzadas, e a sua função era proteger a Europa dos inimigos do cristianismo, e o inimigo mais proeminente dessa ordem foi o Império Turco-Otomano. O rei Sigismund, mais tarde, se tornou o Sacro Imperador Romano, e a sua ordem contava com o apoio de vários nobres. No nosso caso, o mais importante deles é Vlad II. Na região da Valáquia, ele lutou durante décadas contra os avanços do Império Turco-Otomano. Ele e seus companheiros ficaram conhecidos como draconistas, que é o termo derivado do latim Draco, que significa dragão. Vlad tomou para si o nome de Vlad Draco, que seria uma variante dessa palavra, ou seja, ele ficou conhecido como Vlad, o Dragão. Em 1436, ele recebeu o principado da região e trouxe consigo seus 4 filhos, mas em 1442 teve que enviar o seu segundo e o seu terceiro filho para a corte do sultão Murad II, como garantia de que nessa nova posição ele iria apoiar as políticas dos otomanos e não combatê-las. Mas em 1448, os dois retornaram para a Valáquia, pois receberam a notícia de que os nobres da região haviam assassinado seu pai e enterrado seu irmão mais velho, Mircea, ainda vivo, tornando o segundo filho o sucessor ao trono. Esse segundo filho era conhecido como Vlad Drácula. O jovem filho do dragão nasceu em 1431, na cidade de Sigsoara, na Transilvânia. Até então a Transilvânia era uma região independente. Quando seu pai foi morto, ele tinha apenas 17 anos, mas foi aí que ele iniciou a sua primeira campanha para assumir a sua posição de direito. Nesse confronto, ele disputava contra os nobres e o seu irmão mais novo, que tinha o apoio do sultão otomano. Ainda em 1448, ele assumiu o trono, mas foi destronado em apenas 2 meses, e nos próximos 8 anos, ele lutou para conquistar o seu principado. Durante esses 8 anos, ele cometeu várias atrocidades, e a mais famosa de todas fez com que recebesse o apelido de Vlad, o Empalador. Ele recebeu esse apelido pois gostava de punir seus inimigos, os empalando e os deixando sofrer até a morte. Ele costumava fazer isso com inimigos de guerra e rebeldes locais. Talvez o seu ato mais famoso tenha sido em 1461 ou 62, quando ele invadiu alguns fortes otomanos e tentou colocar o seu irmão Radu no trono da região. Infelizmente, Radu era aliado dos otomanos, e o plano que Vlad tinha de governar a região através dele acabou falhando. Pouco antes de saírem de lá, ele tentou assassinar o sultão, o que resultou em uma fuga. Enquanto ele recuava, deixou milhares de turcos empalados nas estradas, o que aterrorizou seus inimigos e permitiu que escapasse. Mas foi capturado e preso pelo rei da Hungria e da Croácia, Matias Corvinus, ou Matias I. Em 1474 ou 75, ele foi libertado, com a condição de que se converteria para o catolicismo, abandonando a Igreja Ortodoxa em 1476. Aos 45 anos de idade, voltou à sua posição de poder.
e lutou mais uma vez contra a invasão dos otomanos, mas acabou sendo morto. Vlad Tepes, ou Vlad III, como é chamado pelos livros de história até hoje, é considerado um herói, pois foi capaz de evitar que os otomanos invadissem a Europa, mesmo tendo lutado contra cristãos com a mesma brutalidade. Lendas. Quando o assunto são as atrocidades que ele cometeu, elas variam entre empalar, torturar, queimar, esfolar, assar, ferver, cortar membros, afogar, pregar chapéus na cabeça das pessoas ou alimentá-las com carne humana. Essas punições eram impostas a todos, independente de classe social ou idade, sendo que até os bebês e idosos sofriam em suas mãos. Mas tenham em mente que esses atos eram normais nessa época, e ele não era o único que fazia esse tipo de coisa. O que aconteceu é que no leste ele é tido como mais um governante, mas no oeste ele foi demonizado pelos alemães, que contavam histórias a seu respeito e sempre as exageravam. Vlad tinha o hábito de atacar vilas e fortes para confiscar bens, e em um ataque a Brasov, segundo os alemães, ele empalou 600 mercadores. Entretanto, um dos rivais ao trono de Vlad, Dan III da Valáquia, registrou que nesse ataque ele empalou 41 mercadores, e isso se estende por todo o espectro da história de Vlad. O que se estima é que ele tenha matado entre 40 mil e 100 mil pessoas, sem contar as vilas e as fortalezas que ele costumava queimar com pessoas ainda dentro. Mas segundo as histórias contadas pelos alemães, ele com certeza matou no mínimo 80 mil pessoas. Entre todos os métodos de tortura e execução que eu citei, o empalamento era o seu favorito. O mais comum era amarrarem um cavalo em cada uma das pernas da vítima e atravessar o seu corpo com um mastro pontiagudo. Eles colocavam um óleo na ponta do mastro e tomavam cuidado para que a ponta não estivesse muito afiada. Caso contrário, quando os cavalos chegassem até ela, o choque do impacto mataria a vítima muito rapidamente. O ponto de entrada mais comum era o ânus e o de saída era a boca, mas eles também empalavam as pessoas, adentrando o mastro em outros orifícios, de ponta cabeça ou através do peito, o que era o mais comum no caso dos bebês e crianças. Elas eram abraçadas pelas mães e depois atravessadas pelo peito. Como era de se esperar, a morte por empalamento era extremamente dolorosa e demorada. Algumas pessoas duravam horas ou até mesmo dias. Vlad gostava de colocar os mastros em círculo ao redor da cidade que será o seu alvo, e a altura do mastro indicava a patente ou a importância da pessoa que foi morta. Ali, os corpos ficavam apodrecendo durante meses. Algumas lendas que envolvem a sua paixão por empalamento contam que ele pode ter empalado 10 mil pessoas em um só dia, no ano de 1460, na cidade de Síbio, na Transilvânia, ou que um ano antes ele empalou 30 mil mercadores e nobres insubordinados no dia de São Bartolomeu, na cidade de Brasov, na Transilvânia. É dessa lenda que a gente tem a imagem que vocês estão vendo. Aqui a gente vê Vlad sentado em uma mesa, fazendo sua refeição, rodeado por uma floresta de pessoas empaladas, e na frente dele, um carrasco está cortando algumas vítimas. Foi graças a essa e várias outras cenas que durante o seu reinado, crimes eram praticamente inexistentes. Uma lenda diz que uma noite ele deixou um copo de ouro no meio da rua, e no dia seguinte ele voltou para buscar, e o copo ainda estava lá. Existem inúmeros registros de batalhas que não foram travadas entre ele e os seus inimigos, porque sempre que alguém tentava invadir a Valáquia, dava de frente com uma floresta de cadáveres podres em mastros e recuavam. A maioria dessas pessoas empaladas eram prisioneiros de guerra vindos da Turquia. Realidade. Um outro fato interessante sobre ele, e esse não é lenda, é que depois que subiu ao poder, ele reuniu todos os nobres, incluindo os que mataram seu pai e seu irmão, em um salão para jantar. Foi aí que ele perguntou para eles quantos príncipes viram subir ao poder durante o seu tempo de vida. Os mais velhos disseram que algo em torno de 30, e que nenhum passou de 7 anos de reinado. No mesmo instante, ele reuniu os mais velhos e as suas famílias, e empalou todos. Os mais jovens e saudáveis foram presos e levados até a capital Targovist. Lá foram colocados próximos ao rio Arges, onde ficam as ruínas do castelo Poenari. Vlad queria reconstruí-lo para usar o antigo castelo como uma fortaleza e um refúgio, e para isso usou os nobres e suas famílias. A história conta que eles trabalharam até suas roupas rasgarem, e depois que elas rasgaram, eles trabalharam pelados. Devido às condições, a maioria deles morreram. O objetivo dele era o de exterminar toda a nobreza,
pois eles eram corruptos e sempre estavam por trás da queda dos príncipes. No seu lugar colocou plebeus, que eram leais somente a ele, e dessa forma modernizou seu governo, indo contra os costumes feudais de liderança, que vinham da Idade Média. Vlad Tepes III foi um governante bem sinistro e que tinha uma política de governar com punhos de aço. A princípio, ele pertencia à Igreja Ortodoxa e depois se converteu para a Romana. Como vocês viram, nós temos algumas imagens de como era a sua aparência, e também temos uma única descrição de como ele era. Essa descrição sobreviveu até hoje. Ela diz o seguinte a respeito da sua aparência física. Ele não era muito alto, na verdade era bem baixo e forte, com uma aparência cruel e terrível. Tinha um longo nariz reto, com narinas estendidas, um rosto magro e avermelhado, no qual os grandes olhos verdes, arregalados, estavam cobertos por sobrancelhas negras e espessas, o que fazia eles parecerem ameaçadores. Seu rosto e queixo estavam raspados, exceto pelo seu bigode. As têmporas inchadas aumentavam a massa da sua cabeça, que era suportada por um pescoço grosso, como o de um touro, de onde cachos pretos caíam sobre seus ombros largos. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.